Olá, boa noite, bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Caos Operária TV, desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Nosso programa de hoje que destaca a crise espetacular em torno da questão da Petrobras, o caos no país em meio à pandemia e a política da direita, que é cortar da saúde, da educação e intensificar a repressão contra os trabalhadores para achar uma saída para a crise, uma saída para eles, obviamente, né, para o grande capital. Bom, no nosso programa de hoje, comigo aqui na bancada virtual do resumo do dia, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí aos ouvintes, internautas do resumo do dia. Mas aí mostrando aí o agravamento, né, hoje da Covid, né, no país. E notícia boa para você, né? O Fala aí. Flamengo, notícia boa para você. O Flamengo tá com uma mão no título, apesar da polêmica do VAR, que expulsou o jogador do Inter sempre roubado e tal, mas o Flamengo possivelmente será o campeão brasileiro. Vamos ver se o Vamos Rogério ver. Ceni quebra a quina de ganhar Consegue do ganhar do São São Paulo. Paulo, né? Porque o Exato. Rogério Ceni, desde que virou técnico de futebol, até hoje, não conseguiu em nenhum momento ganhar do São Paulo. Vamos ver se ele quebra a sina e dá o título para o Flamengo. Ok, mas vamos lá. Vamos ver se sobra um finalzinho no tempo. A gente fala mais de futebol, mas a nossa pauta hoje está recheada porque a situação está fervendo. A gente começa rapidamente com uma charge, né, aí do J. Camelo, que tem muito a ver com essa situação de crise, de desespero no país, e enquanto a esquerda brinca com fogo. Está lá o esquerdista cirandeiro, né, defendendo aí o boicote ao consumo, né, uma prática muito comum em setores da esquerda, e aqui do lado, dois moradores em situação de rua aí, dizendo: eu sou militante desse movimento desde criança. Né? A esquerda sempre com alternativas muito loucas. Nós vamos falar disso aqui no programa, nós temos falado aí nos últimos dias, né, no momento em que a crise está explodindo, está faltando aí uma mobilização, está, né, tá faltando uma iniciativa vigorosa da esquerda, e esse também é um tema do nosso programa, que nós vamos falar aí do chamado a sair às ruas pela liberdade do Lula e por outras reivindicações. Bom, vamos em frente então, vamos entrar diretamente nos dados, e eu já vou passar logo para o Edson, para ele comentar aí os últimos dados da Covid, que a direita, a imprensa golpista, faz questão de esconder. Né? Mas aqui a gente faz questão de mostrar, porque obviamente isso aí é o centro da crise também nesse momento. Vai lá, Edson. A gente é sempre bom iniciar essa discussão dizendo que esses dados, né, são recolhidos aí pelo consórcio de veículos da imprensa, que obviamente são manipulados, porque vão de encontro a interesses aí dos grandes capitalistas de manter o povo sobre a contaminação da Covid e obviamente, para garantir seus altos lucros capitalistas. Então, a gente deixa sempre essa menção em primeiro momento para, apesar de que os números são altos, pode serem mais altos ainda, né, Toninho? Mas mesmo esses números levantados aí pelo consórcio de veículos da empresa, apresenta que hoje no Brasil nós já estamos batendo a marca aí de 247.276 pessoas mortas pelo Covid-19 desde o início da pandemia, né? Além do fato de que mais de 10 milhões de pessoas, exatamente 10.197.531 pessoas foram contaminadas pelo Covid-19. E já
são há 33 dias que a média móvel está acima de mais de 1.000 mortos por dia, né? É uma verdadeira guerra mundial, né? No Brasil. O Brasil está sofrendo aí um verdadeiro genocídio provocado aí por as autoridades do Estado burguês, que por não realizar nenhuma atitude contra a Covid, não ter nenhuma política de contenção dessa pandemia, já promoveu no Brasil esse número de mortos e esse número de contaminados. A gente sempre faz o programa aqui na segunda-feira, sempre lembrando também que na segunda-feira os números são menores, mas mesmo assim foi anotado, foi registrado ontem, de que em 24 horas do domingo até esse momento morreram 716 pessoas, né? Isso é o que a gente tem em relação ao Brasil. E que, obviamente, tem os estados que estão mais preocupantes aí, né? Onde o número de mortes vem aumentando bruscamente. Os estados onde aumentam mais é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Obviamente que os outros estados que não estão nessa lista, eles não têm diminuído, não. Estão mantendo aí o mesmo percentual aí da média que a gente já anunciou aqui dos últimos 33 dias, né? De mais de 1.000 mortos por dia. É uma calamidade pública que só pode ser resolvida pela mobilização popular para que os trabalhadores, o conjunto da população brasileira possa tomar para suas próprias mãos as iniciativas, né, de combate a essa pandemia que a gente já apresentou desde o início da pandemia, que é justamente testar toda a população, investir na saúde, contratação de médicos, criação de hospitais, usar a verba pública para que a gente impeça essa quantidade de mortes, além de proteger a classe trabalhadora da penúria econômica, né? Em relação a ter um auxílio pecuniário aí, que não seja essa miséria que eles já anunciaram que não vai ter mais, e que querem apresentar uma outra miséria de R$ 250 para, na verdade, destruir todo o serviço público, que é a PEC. Essa PEC que está sendo discutida agora no Congresso Nacional, para, obviamente, fazer a reforma administrativa que eles vêm tentando fazer desde o início do golpe. É isso, Toninho. Ok. Antes da gente seguir aqui na nossa pauta, a gente atrasou um pouquinho, mas nós não podemos deixar aqui de saudar, né, os nossos amigos internautas que acompanham, prestigiam a nossa transmissão, e pedir a todos vocês que compartilhem aí o link do nosso programa e do nosso canal nas redes sociais, mandem aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook e por aí afora, espalhe por onde você puder, né, porque nós precisamos muito do seu apoio para divulgar essa imprensa revolucionária, combativa, né, que luta em defesa das reivindicações e dos interesses dos trabalhadores. E, se você puder, mande aí a sua contribuição também, né, que pode ser feita. Você pode fazer isso se tornando membro do nosso canal e contribuindo regularmente, como todo mundo que está aí de verdinho aí no nosso chat está fazendo, né? E também pode fazer através, sendo membro ou não, né, mandar a sua contribuição instantânea na forma de superchat, clicando aí no cifrãozinho logo abaixo da área de conversa. Bom, saudar aí MDS, ao D Paulista 78, que mandou aqui o seu Avante PCO, Vanguarda dos Trabalhadores, a companheira Carla Silva, muito obrigado por chegar aqui, participar ativamente
já desde o programa anterior, muita gente como ela estava acompanhando aí. Agora há pouco nós tivemos aí o Comando de Greve, o programa dos professores da corrente sindical Causa Operária, né, Educadores em Luta, hoje apresentado pelo companheiro Caio e pela companheira Aline, né, professores aqui de São Paulo. Bom, agradecer, saudar aí o Marcos Cataldi, né, também presente por aqui. Tem muita gente participando aqui da conversa, da transmissão. Leon Trotsky. Opa, o Trotsky está entre nós aqui, né, um companheiro que tem como pseudônimo aí o nome do Trotsky, muito presente aí, saudando aí. A Cecília Maria, nossa companheira lá de Brasília. E agradecer aí o superchat, a imagem simpática enviada pela companheira Carla Silva. A Vera Araújo, né? O objetivo é o do imperialismo, tudo privatizado, menos o maravilhoso poder judiciário. As gloriosas Forças Armadas e a PM, diz ela. A companheira Ana Matos também chegando e participando, Daniel Santana. Bom, a todos vocês, muitos outros mais. Rude Pride, Sérgio Salgueiro, o Rodrigo Mentecapto, né, mandando aqui a sua saudação, nosso companheiro Carlos Santos, né? Ele já chegou falando aqui que o Internacional foi garfado, né? Mas quem nesse campeonato não foi garfado e não garfou, né? Na semana passada a gente viu o Internacional sendo beneficiado lá contra o Vasco. O Vasco que agora precisa ganhar de 12-0, né? É só fazer 12 gols que o Vasco escapole, sai fora, parece que tem chance. Depois o Edson comenta no final se o Vasco ainda tem chance, dá para ganhar de 12-0. Adalberto Pereira, boa noite. O Kratos, bom, todos vocês, a gente segue em frente. Muito obrigado pela presença, contribuam e divulguem aí o nosso programa. Bom, nós vamos agora, o Edson citou aí vários estados, né, com a situação de crescimento da pandemia, e uma coisa tem se tornado comum, né, que para combater a pandemia, não tem testes, não tem vacina, né, não tem leitos, não tem nada. Mas uma coisa que está se tornando comum em todo o país é o aumento da repressão. Agora foi a vez da Paraíba decretar o toque de recolher, né? É a política reacionária adotada aí pelos estados para supostamente combater a pandemia, né? Como se dando burdoada, proibindo o pessoal de sair à noite. É assim, o pessoal pode sair durante o dia, pode trabalhar, pode se aglomerar nos ônibus, pode se aglomerar no comércio, pode, inclusive, ser empurrado de volta às escolas, né, como vem acontecendo aqui em São Paulo, e como mostrou agora há pouco o programa Comando de Greve, provocando várias mortes, né. Não para de chegar aqui mensagens, infelizmente, de companheiros professores, de estudantes, até diretores de escolas falecidos, né, isso em 2 semanas de reabertura das escolas. Mas a solução dos governos, o governo da Paraíba decretou, o governo da Bahia já havia decretado, né? Vocês estão vendo aí soldados baianos nas ruas aí de Salvador, o toque de recolher, né? Assim, o cara ele pode ficar no ônibus lotado, no comércio, aglomerado na fábrica, mas de noite tem que fechar os bares e tomar uma cachaçinha, nem pensar, né? Porque o escravo, né, tem que criar uma falsa sensação de que o Estado está agindo com rigor para conter a Covid. Só que o vírus, ele não se intimida com farda de PM, né? Ele não teme farda de PM, ele não se recolhe, não liga para que a movimentação seja menor apenas durante a noite, mas que o pessoal continue andando durante o dia. É uma fraude, é uma política muito semelhante à política adotada aí de encenar a vacinação e não vacinar de verdade, né? Como o Edson falou agora há pouco da Covid, que tem menos de 3, a gente continua já quase uma semana que nós estamos falando que tinha 2,7 e a gente não conseguiu chegar a 3% da população brasileira vacinada com a primeira dose. E aí os governadores vão decretando estado de emergência, estado de emergência, estado de emergência, lockdown, né? Para reprimir a circulação e, inclusive, abrir caminho para reprimir a manifestação de pessoas. É importante que se diga, porque a esquerda não olha tudo isso daí, tudo para ela como se o governo e os estados estivessem agindo de fato. Eles encenam que estão
fazendo alguma coisa, e tem gente, a esquerda pequena burguesa, que fala: não, eles estão agindo, é necessário. É um teatro, é uma loucura insana, né? E tudo isso daí vai ser usado, nós vamos ver logo, logo, quando os trabalhadores se levantem para reagir contra essa situação, né, como a coisa está a ponto de estourar, eles querem garantir uma contenção da reação popular. É para isso que serve o toque de recolher, né? É para isso que serve o lockdown, na medida que não se adota nenhuma outra medida. Não é que tem lockdown e o pessoal vai lá e testa todo mundo, né? Adota medida, abre vagas, abre leitos, investe na saúde. Não, é totalmente o contrário, né? E é isso que nós estamos vendo pelo país afora. Bom, prova disso é a situação em São Paulo, que eu vou passar para o Edson comentar aí os últimos dados. A gente vem acompanhando aí, você mesmo, como você anunciou aí, né, comando de greve, os professores em greve em São Paulo, a política do Dória de reabrir as escolas. No entanto, né, a realidade da pandemia está mais agravada do que naquele início do momento da pandemia, né? São Paulo foi anunciado aí o recorde de internações desde o início da pandemia, né? A pandemia, nesse momento aqui, no estado de São Paulo, chegou à marca de 6.257 internados. 6.410 internados, sendo que no mês de julho, que foi o maior número, né, apresentado pelas autoridades aí, da burguesia, era de 6.257 internados, ou seja, quase 200 pessoas a mais do que no pico da internação por Covid no estado de São Paulo. E mesmo assim, né? Só acrescentar, Edson, Como você vê, em UTIs, internados em unidade de tratamento intensivo, quer dizer, é gente que está grave, né, situação. Grave, precisando de entubamento, oxigênio, dando aí a morte, né? Aqui em Campinas, até um parênteses aqui em Campinas, hoje o prefeito anunciou que a cidade está com 100% dos leitos de UTIs tomados, não tem mais condição de internar mais ninguém. Se alguém ficar doente aqui, a situação vai ser para a pessoa morrer na rua, porque não tem mais leito, tanto é. E aí, como é uma política organizada pela burguesia de conjunto, né? O prefeito aqui, na mesma situação do Dória, a única proposta que eles têm para resolver esse problema não é construir hospital, produzir mais leito, fazer o teste, vacinar as pessoas com uma verdadeira vacina que exista. Não é. É aumentar a repressão, apresentar o que a partir de amanhã, às 8 horas da noite, tem que estar tudo fechado. Agora eles criaram a modalidade você vai ficar no vermelho das 8 até as 6 da manhã. É aquilo que você falou, né? O trabalhador vai poder pegar o ônibus lotado depois das 6 da manhã, no período da tarde, no período do meio-dia, etc. e tal. Vai poder ir para lugares aglomerados como fábricas, unidades de trabalho, etc. Mas, segundo os científicos aí, os prefeitos e governadores supostamente estariam preocupados aí com a saúde do povo, eles, no estado de São Paulo, eles acham que o Covid só atua na parte da noite, Tony. E aí eles apresentaram como argumento de que o problema é as festas. O problema é as festas, é os bares, as atividades de lazer que a classe operária e a classe média realiza. Esse é o problema. É pegar ônibus lotado, trabalhar, ter que circular durante o dia, não teria problema.
Mas o problema é a parte do lazer. Então mostra mais uma vez aí a demagogia, né? Além do fato de que, ao mesmo tempo que eles falam que a situação está periclitante, eles insistem com essa questão da volta às aulas, né? Com essa questão de colocar as crianças dentro das escolas, junto com os professores, em escolas que não têm a menor condição de manter mínimo de protocolo, já não existia, né, nenhuma situação favorável para se dar aula nas escolas estaduais aqui de São Paulo, antes da pandemia, então não se resolveu o problema, obviamente, não teve investimento em nada, e eles querem fazer essa demagogia de que eles estão preocupados com a quantidade de mortes, preocupado com a falta de leitos de UTI através da repressão em relação à atividade da classe trabalhadora, da população na parte da noite, somente. É isso. Ok. Bom, antes da gente seguir aqui, o pessoal comentando aí esse problema nos estados, mostrando aí a abrangência do nosso programa, né? O companheiro Anderson Marques, lá, dizendo, da Bahia, dizendo lá o seguinte: aqui na Bahia, o toque de recolher é às 20 horas, mas os bares fecham às 18, né? E o Kratos comentando lá no sul, né, falando da situação lá em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, a Covid-19, ele concordando aí com o Edson, dorme durante o dia e o vírus só trabalha à noite, né? Mostrando toda essa atitude calhorda, né? De fechar aí somente à noite. A companheira Ângela Silva também denunciando, né, que as escolas, ela que é professora, né, as escolas estaduais estão um lixo, né, e as municipais também, né, mostrando aí totalmente sem condições, né, e o governo, no entanto, tocando o pessoal para trabalhar. Bom, indo em frente na nossa pauta, vamos entrar num tema muito importante, destaque do dia de hoje, né, que, bom, a queda, né, não é queda, é um salto abismal, né, a desvalorização da Petrobras nas bolsas de valores, que levou a uma perda do valor de mercado da empresa, né, a desvalorização das ações, da ordem de 20%. Né, o que equivale a uma perda mais ou menos acumulada entre sexta-feira e hoje, de quase 100 bilhões. 100 bilhões. Né? Esse aí era o pessoal que entrou aí para preservar a Petrobras, né? Que era só tirar a Dilma que resolvia tudo. Essa era a conversa fiada que a gente viu dos golpistas. E nós estamos vendo agora que se trata, obviamente, de mais uma armação dos verdadeiros donos do golpe, né? Porque toda essa crise acontece porque o chamado mercado, ou seja, os acionistas, aqueles que são os verdadeiros donos da Petrobras, no sentido de que eles controlam, tem mais de 70% das ações da empresa, né? Não detém o poder majoritário de voto, porque das ações que têm direito a voto, o governo tem ainda a maioria, mas o governo vem sempre nomeando pessoas para fazer a vontade dos acionistas privados e ferrar com a população, como nós estamos vendo aí, né, no caso que a gasolina chegou a mais de R$ 5, até tem lugares chegando aí perto de R$ 6 em algumas regiões do país, né? Está totalmente impossível abastecer os carros. Isso aí, obviamente, tem uma enorme pressão inflacionária sobre tudo que a gente tem. Né? Bom, nós vamos mostrar aí um trechinho de 5 minutos, né, mais importante da análise política da semana, onde o companheiro Rui abordou o tema no último sábado, né, explicando a posição do PCO diante dessa crise, que obviamente está expondo aí uma enorme crise, uma enorme fissura entre os setores da burguesia golpista, por um lado o Bolsonaro, né, o governo golpista liderado pelo Bolsonaro,
e por outro aí os grandes capitalistas detentores das ações da Petrobras. Pode soltar, produção. Inclusive, por falar em economia nacional, surgiu aqui agora um novo conflito muito interessante entre o Bolsonaro e a burguesia civilizatória, democrática e científica, que é a Petrobras. O Bolsonaro, aí, por um conflito interno do seu governo, tirou o agente direto das petroleiras que estava na presidência da Petrobras, das petroleiras e dos especuladores, e colocou um militar, por causa do problema do preço do diesel. Né? O cidadão que está lá, que foi colocado pelo próprio Bolsonaro, é um homem do mercado financeiro internacional. Então, vendo os lucros diminuírem dos acionistas, ele quer que a população brasileira pague para aumentar esses lucros. Né? E aumentou o preço do diesel. O Bolsonaro não gostou, porque contraria a política eleitoral dele, e colocou um general. E a imprensa burguesa está atacando, porque o mercado reagiu mal. Quer dizer, vai colocar lá uma pessoa que não vai aceitar, por exemplo, nesse primeiro momento, o aumento do preço do diesel. Eu estou esperando aí a manifestação da esquerda em favor do agente do mercado financeiro internacional que foi retirado lá, porque, pela lógica da política, né, se você não apoiar o agente dos especuladores e dos bancos, que a burguesia defende que seja na Petrobras, você é bolsonarista. Atenção, hein? Militantes do PSOL, apoiem o entreguista, o super entreguista que estava lá, vão manter ele no cargo, ele vai garantir os lucros dos especuladores, é importante. Se vocês não apoiarem esse super entreguista, vocês são bolsonaristas. Cuidado com isso, hein? Vocês viram aí um trecho, o companheiro Rui destacando aí a crise que levou aí o Bolsonaro a adotar a medida, né? Evidentemente está explícito aí uma contradição no governo Bolsonaro, que se por um lado ele tem a obrigação, ele foi colocado lá, apoiado pelos capitalistas, mesmo aqueles que não apoiavam diretamente, não viam no Bolsonaro uma opção, mas foram levados a apoiá-lo, diante de que ele era o único candidato que podia, nas condições dadas, derrotar a esquerda. Bom, e agora ele teria que aplicar essa política neoliberal de garantir os lucros dos capitalistas, mas, por outro lado, o Bolsonaro também é pressionado pela sua base eleitoral, como é o caso de uma parcela dos caminhoneiros, né? E há uma pressão para não manter essa política tão entreguista. E aí nós vamos ver nos próximos dias a luta dessa contradição, né? Trata-se de uma briga entre os principais setores imperialistas, defensores da política de aumento de preços, e o próprio Bolsonaro, que, ao mesmo tempo, né, que quer agradar a esses setores, é servo, né, desses setores, mas precisa também não contrariar totalmente a sua base, até para que possa tentar negociar, né, com os grandes capitalistas de que ele deva ser apoiado, por exemplo, aí numa reeleição. Se ele perder a base dele, ele vai ser, obviamente, também rifado pelos setores capitalistas que o apoiaram aí contra a possibilidade de vitória de esquerda. Né? O Bolsonaro tem notórias preocupações com a eleição, né, e ele precisa dar uma satisfação à sua base. Obviamente que o Bolsonaro está fazendo demagogia eleitoral. Né? Ele que é a favor da privatização da Petrobras. É bom lembrar que, dias atrás, o próprio governo permitiu aí que a Petrobras leiloasse, né, a refinaria lá da Bahia, né, pela metade do preço do valor de mercado. E ele é favorável a toda essa política e pela entrega, inclusive, de todas as estatais. Né? Não é por acaso que quem comanda a política econômica é nada mais, nada menos do que o ultra neoliberal Paulo Guedes. No entanto, ele está vendo que, nesse momento, essa política lhe traz impopularidade, choca, e por isso ele indicou, aí, nomeou o general, né, mais um general num cargo fundamental, né, o governo que está cheio
tem uma maioria de generais nos ministérios, mais de 13 mil generais em cargo de confiança. Bom, e aí o mercado não tem dó, o mercado não tem amigo. Né? O mercado foi para cima, né? E levou a essa queda gigantesca, né? Até como uma forma de pressão sobre o governo, mostrando o seguinte: se ou anda na linha, né? Ou a gente pode, inclusive, criar uma crise que leve aí à derrubada do governo. Nós vamos ver nos próximos dias aí uma tentativa de entendimento do governo de tentar reconciliar esses interesses. Uma parte da política está clara, é fazer com que o povo pague a conta. Né? De repente ceder no diesel, mas deixar que aumente em outros produtos. Né? Nós estamos vendo que o botijão de gás aí chegando a quase R$100. Né? Então é a contradição que o governo Bolsonaro e todos os governos da burguesia, ligados também a setores da burguesia nacional, a gente viu isso nos governos de esquerda e da direita, passam por essa contradição, por tentar reconciliar ou conciliar interesses irreconciliáveis. Né? Bom, a posição da esquerda nessa briga a esquerda fica ao lado da direita tradicional. Né? Por isso que o companheiro Rui destacou aí que, com certeza, vão nos acusar de bolsonarista, mais uma vez. Porque teve até senador do PT, por exemplo, que atacou o governo dizendo que tinha uma responsabilidade provocar essa queda no valor das ações da Petrobras. Nós queremos destacar o seguinte: aqui nós não estamos para defender o valor de mercado da Petrobras. Dane-se a Petrobras. A gente gostaria que a gasolina custasse R$1, né? Como na Venezuela, onde a gasolina custa centavos, e com R$1 você consegue abastecer o seu carro o ano inteiro, né? E que se dane, que os capitalistas que são donos das ações da Petrobras, que eles que tenham prejuízo, que morram, né? Porque o que vale é o interesse nacional. O Brasil é um mar de petróleo e aqui para encher o tanque do carro você precisa quase vender o seu fígado, né? Tamanho é o preço do combustível nesse momento, né? O trabalhador não consegue abastecer o carro, já está difícil. Em São Paulo você tem aí milhões de pessoas andando de bicicleta, porque o preço do transporte coletivo é insustentável e é uma política criminosa. Bom, e a saída da burguesia diante dessa situação vou dizer, diante da crise, em que tem uma falência, toda uma crise dos investimentos capitalistas, e tem uma crise do próprio Estado que sustenta esses capitalistas, a saída da burguesia, o Edson já vai contar, né, qual que é a alternativa que a direita está vendo diante dessa situação. Da onde que eles vão tirar o dinheiro, Edson? Vai ser dos bancos? Será dos donos daqueles que privatizaram o petróleo? Ou fala aí, Edson, o que eles estão tramando? Toninho, antes de falar sobre a proposta do governo para tirar o dinheiro aí que eles precisam para resolver os gastos que eles têm, tanto de Estado, eu queria falar só que, obviamente que a gente não defende não tem essa política, né, de ficar aí defendendo o presidente que é indicado pelos donos das empresas de petróleo, os acionistas, mas falar que os generais que o Bolsonaro coloca no governo também são entreguistas, né? Haja vista aí a situação do Correio, né? O Correio já tem um presidente general, a Petrobras está entrando agora também nesse rol de presidentes generais, né? Governo aí com mais de 11 mil militares, todos eles aí não tem nada de nacionalista, nada de patriota, nada de defender o patrimônio nacional. O presidente do Correio, por exemplo, ele está na maior negociata aí para entregar a empresa dos Correios para o mercado postal, que é comandado mundialmente aí pela DHL, FedEx e agora as empresas de logística. Só para deixar isso anotado, para que não venham também apresentar que o general do Bolsonaro
vai fazer uma política aí de defesa da riqueza petrolífera no país, né? Nada mais é do que como você disse aí, atender aí uma reivindicação da base social que o Bolsonaro sustenta como líder da extrema-direita. Bom, em relação à discussão que você apresentou de que a política do governo, eles precisam tirar dinheiro de algum lugar, obviamente que não vai ser desses capitalistas, nem das grandes fortunas, nem redução dos gastos relacionados à burocracia estatal que mantém os privilégios do Poder Judiciário, do Congresso Nacional. Vai ser tirado do povo, né? E aí, por isso, nesse exato momento, está tramitando no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional, que eles chamam de emenda constitucional emergencial, que abre a possibilidade de você não ter mais nenhum investimento na saúde e na educação nesse país. O projeto ele é apresentado como eles dão a liberdade para os estados e municípios não precisar mais ter um piso mínimo para se estabelecer investimentos na área de saúde e na área de educação, né? Atualmente, por via da própria Constituição, o piso mínimo, né, para a saúde é 25. Como aqui? Deixa eu ver. A receita da saúde é de 25 e a da educação é de 15, é isso, né? Então, quer dizer, agora, com essa PEC que está para ser votada no Congresso Nacional, você abriria aí a independência para que os municípios e o Estado não precisassem, no mínimo, investir essa verba em saúde e educação. E justamente no momento em que a saúde precisaria, inclusive, aumentar o investimento, né? Não só... Isso daí é o mínimo que deveria ser utilizado da verba pública para que resolvesse os problemas de saúde do país, um país atrasado, que está com esse recorde de morte por Covid, e eles estão agora mostrando aí a contramão do discurso, né? Ao mesmo tempo que eles fazem essa propaganda eleitoral visando 2022, que eles estão preocupados com a morte das pessoas que estão sendo contaminadas pelo Covid, ao mesmo tempo eles estão lá no Congresso Nacional propondo acabar com as verbas da saúde e da educação e entregar de vez aí para que os capitalistas, os monopólios dos planos de saúde, os tubarões do ensino pago possam assumir o controle desse serviço, que obviamente não vai ser para que a população usufrua, vai ser só para aqueles que têm dinheiro. É isso. Ok. Bom, destacar aqui o companheiro que tem como pseudônimo Leon Trotsky, destacando que ele pegou o Covid pela segunda vez, Edson, e não pôde abrir o CAT, lá, a comunicação de acidente de trabalho. E está sendo ameaçado pela empresa, porque a empresa está alegando que não é possível pegar Covid 2 vezes. Não é possível, né? Infelizmente, né? Quem dera que não fosse possível, né? Está acontecendo e está acontecendo adoidado, né? E aí a situação sendo denunciada que atingindo, porque o trabalhador fica doente, o Estado não socorre e ainda a empresa age como se o trabalhador estivesse mentindo. Agradecer a Carla Silva, né, pelo seu stick, sua figurinha simpática, né, contribuindo aqui com o nosso programa, e desta vez eu consigo, que também mandou aí a sua contribuição e dando bom exemplo aí, vocês sigam o exemplo aí da Carla, e desta vez eu consigo, e contribuam com a gente, nós precisamos muito da sua contribuição.
a Lourdes Francisco, né, dizendo, ela que é de Minas Gerais, dizendo que quer participar da campanha pela candidatura do Lula. Nós vamos falar daqui a pouquinho e entre em contato conosco. Vamos organizar aí, né? Ela que é de Grão-Mogol, em Minas Gerais, né? Seja bem-vindo aí vocês aí de todo o país e do exterior também participando conosco. Eu vou dar um salto aqui na nossa pauta aí pelo adiantado da hora, para falar da situação no Equador rapidamente, onde ontem foi anunciado, uma semana depois, né, o resultado do primeiro turno das eleições. Quer dizer, já estava definido já há muito tempo, desde o primeiro dia, que o candidato Araújo ia para o segundo turno. Ele foi apoiado aí pelo Rafael Correa, né, e por toda a esquerda nacionalista. Bom, tá aí os três principais candidatos, o Araújo do meio, né? Bom, e aí ontem o equivalente ao TSE lá do Equador anunciou que o candidato banqueiro, né, o Lasso, que é esse à direita, né, o Araújo é o candidato do centro, né, que está no centro aí da fotografia. O candidato aí, o banqueiro à direita, uma espécie de tucano, né, lá do Equador. Ele não foi diretamente apoiado pelo atual governo, porque aconteceu a situação muito parecida aqui no Brasil, onde o governo estava tão queimado, né, que qualquer um que o governo apoiasse, aconteceria o que aconteceu com a candidata apoiada diretamente pelo governo. Não teve voto nenhum. Era aí o banqueiro Meirelles aqui no Brasil, que era o candidato do partido do Temer. Nem a mãe dele deve ter votado nele, tamanho era o desprestígio do governo. Bom, e aí tinha um empate, né, de 0, alguma coisa por cento entre o Lasso e o Iaco Pérez, esse candidato aí à esquerda, na foto, né, o candidato ecossocialista. E tinha uma briga para tentar chegar a um acordo. Bom, finalmente, uma semana, o esquema era aí para ver quem controlava, quem conseguia fraudar mais as eleições em favor do seu candidato, e parece que os banqueiros aí conseguiram, né, comprar aí o esquema e sair aí na frente na situação. Bom, eles já estão tentando armar para cima do candidato apoiado pela esquerda e pela maioria dos movimentos sociais, com a acusação de que ele recebeu dinheiro da guerrilha colombiana, né? É um golpe. Agora a campanha tende a radicalizar o país, vai para uma polarização, como eles estavam tentando impedir, né, passando aí o candidato meio esquerdista, né, ecossocialista, aí, o pissolista lá do Equador, o Iaco Pérez. Não colou, não conseguiram, né, que os banqueiros se submetessem a essa alternativa. É bom lembrar que esse ecossocialista, pissolista equatoriano, ele já apoiou o banqueiro na última eleição. E ele já disse que é melhor o banqueiro do que um comunista, que é como ele disse, se referiu a Araújo, que nem é comunista nem de longe, né? Então, nós vamos ter aí, o segundo turno está previsto só para abril, mas com certeza nós vamos ter dias de muita choque, radicalização, a não ser que a esquerda capitule, né, para tentar aí se apresentar como uma esquerda de confiança, né, da direita pró-imperialista, que levou o país aí a uma situação de profunda destruição, depois que o Lenin Moreno traiu o Rafael Correa, inclusive decretando a prisão do ex-presidente. Bom, vamos em frente. Agora vamos pular, Edson, lá para o ponto 12, que é muito importante e que está na sua mão, que é o seguinte: nós vamos falar justamente das atividades no final de semana, e porque está previsto para o próximo sábado, isso aí é muito importante, né? Nós queremos começar a semana falando disso, e nós estamos fazendo um chamado a sair às ruas, sábado, dia 27, né, em torno das defesas de uma pessoa fundamental nessa luta contra a ofensiva que tem da direita no país nesse momento, que é nada mais nada menos que o ex-presidente Lula. Então, o Edson vai contar para a gente um pouco do que aconteceu no último final de semana e falar também, né, da importância de mobilizar e sair às ruas no próximo sábado, por Lula livre, Lula candidato e Lula presidente. Vai lá, Edson.
na medida em que a situação se agrava, né, Toninho? A única maneira de impedir aí que a burguesia, os golpistas aprofundem os ataques à classe operária, que já são muitos, né? Retirada de direitos, etc. e tal, é necessário, a única arma possível de conter isso daí é a mobilização popular, né? Ao contrário do que a esquerda está fazendo, que ela se transformou em verdadeiro observador da situação política e apoiando a política da direita golpista contra, supostamente contra a extrema direita. Nós do Partido da Causa Operária, nós estamos promovendo nos finais de semana mutirões aí de mobilização de rua pela liberdade do Lula no sentido da restituição dos seus direitos políticos, né? Lula está livre já da cadeia, mas não está livre da punição de que ele possa atuar politicamente e até ser candidato no país, mostrando aí o estado ditatorial que nós estamos vivendo. E aí nós estamos realizando esses mutirões em a maioria dos estados, né? Quase todos os estados no país, e obviamente com a campanha também pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? O próprio Lula fez discurso aí nas redes sociais de que é necessário o povo ir para a rua. Ele mesmo levantou a ideia de que tem que se fazer um ato, né? No dia 27, que vai ser nesse sábado. O PT não está se mobilizando em torno disso. Não há uma agitação, mas, no entanto, mesmo assim, é um chamado importante que a gente acha que nós devemos impulsionar com aqueles que queiram participar do ato, né? Nós estamos propondo a realização do ato em São Paulo e em Brasília, né? E é necessário que todos participem aí, porque no próximo período a situação ainda vai ficar muito mais grave, né? E se a gente não sair na rua, se mobilizar, nós não vamos conseguir combater essas atrocidades aí que a direita golpista, os golpistas estão fazendo. Então nós estamos fazendo esse chamado para que o dia 27 de fevereiro, nesse próximo sábado, a gente realize aí um grande ato, né? Provavelmente na Paulista, né? Onde nós precisamos iniciar aí uma jornada de atos pelo país e aumentando aí a quantidade de atos para que a gente se contraponha à política golpista e essa política entreguista, capituladora da esquerda, que quer apresentar como saída as articulações com os golpistas dentro do Congresso Nacional, a política de frente ampla, etc. Ok, Edson. Então, só para destacar aqui, há um chamado do Comitê Lula Livre à realização de atividade. Primeiro, queríamos deixar bem claro que nós entendemos que a atividade tem que ser na rua, tem que ter protesto efetivo. Não adianta. A esquerda fala muito de ficar na bolha, né? Tem um termo, uma terminologia da esquerda. E aí a gente viu que em alguns lugares o pessoal está chamando live da esquerda com a própria esquerda, né? No dia 27. Isso aí não serve para mobilizar em defesa do Lula, pela anulação da Lava Jato. Por isso nós vamos chamar a militância aí às ruas e nós estamos divulgando principalmente aí o ato de São Paulo, né, que vai ser na Avenida Paulista, a partir das 15 horas, e o ato em Brasília, no STF, no mesmo horário, 3 da tarde, de 3 a 5, é o horário que o Comitê Nacional Lula Livre aí chamou a concentrar as mobilizações. Nós vamos ter também atividade internacional, vai ter debate, nós vamos fazer coisas, inclusive na internet também. Mas o central é a mobilização nas ruas, né? A gente, por isso, chama-se somar. Inclusive, né, nós vamos colocar aí ônibus também daí do interior de São Paulo,
para levar companheiros para Brasília. Então, quem tiver interessado, amanhã nós vamos divulgar aqui, você que está aí de várias regiões, quiser saber como participar, amanhã nós vamos falar disso daí, né? Você de Campinas, de Araraquara, de Piracicaba, né? Nós estamos vendo aí, nós vamos levar companheiros, uma parte. Aqui em São Paulo, a nossa prioridade na Grande São Paulo é o Ato de São Paulo, mas nós vamos estar levando companheiros também para o ato lá no STF, em Brasília, onde vão estar vindo também companheiros do Nordeste, da região Centro-Oeste. Então, fique ligado amanhã, nós vamos dar mais detalhes aqui na nossa programação e, inclusive, aqui no nosso programa. Bom, antes de passar, vou dar daqui, o Edson ainda vai falar 2 ou 3 minutinhos sobre o final do Brasileiro, que ele deu uma introdução, mas ontem a gente queria ver a opinião dele aí, porque tem 2 episódios que nos intrigam, mas só antes de passar a devolver para o Edson, destacar a situação da Covid. Eu vi que a produção separou o quadro, né? Eu queria mostrar rapidamente em nível mundial, porque tem um dado muito importante. Vocês vão ver aí que nem aparece no quadro do Google. O quadro do Google agora à noite ainda mostra os Estados Unidos aí com 499 mil mortos. Mas ontem, no começo da noite, as TVs norte-americanas já anunciaram que os Estados Unidos tinha mais de 500 mil de mortos. É um número gigantesco. Só para a gente ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam perdido 290 mil vidas, né? São as estimativas. Esse número, em termos de perda nos Estados Unidos, só aconteceu uma coisa semelhante na Guerra de Secessão, quando morreram aí entre 600 e 700 mil norte-americanos, né? Então, e com na toada que vai, né, os Estados Unidos vai passar e vai ser provavelmente um momento da história dos Estados Unidos, mostrando aí a crise e a falência total do capitalismo no país mais rico do mundo, né? Eu queria destacar esse dado hoje, que é muito importante, né? No mundo todo, a gente está chegando a quase 2,5 milhões de mortos, mas, quer dizer, de cada 5 pessoas que morreram, uma está nos Estados Unidos, mostrando a crise, né? A falência, a degradação total, a barbárie do capitalismo que nós temos nesse momento. Bom, Edson, para finalizar e para você dar o seu boa noite, seu comentário aí, me mandaram até uma piadinha agora de um cara comemorando o 12º gol do Vasco contra o Goiás, porque falaram aí que o Vasco precisa ganhar de 12-0 para conseguir escapulir da segunda divisão. Bom, isso é um negócio que parece difícil, né? E também o seu prognóstico, você acertou, você falou aqui semana passada que o Flamengo ia ganhar do Internacional, e ganhou. Quais são aí o seu desfecho para final do campeonato? O Flamengo vai botar a segunda mão na taça ou não? Na hora H o Rogério vai vacilar, o Flamengo vai vacilar, e o Vasco vai conseguir ganhar de 12-0 do Goiás para escapulir da segunda divisão? Vai lá, finaliza aí, manda o seu boa noite para o pessoal. Não, basicamente, assim, quem gosta de futebol tem visto aí os comentários pela imprensa capitalista, né, sobre a final do Brasileiro, apresentando aí que o time do Flamengo é um time super poderoso, foi investido muito dinheiro, realmente, né, trouxeram jogadores aí nível seleção brasileira, etc. e tal, ganhou o ano passado com bastante folga o Brasileiro e chegou à final da Libertadores e foi campeão, mas é necessário explicar também o que está nos bastidores, né? Existe toda uma tendência aí à privatização do futebol, né? Então você pode ver que os times que estão resistindo aí à política da suposta clube-empresa ou grandes financiamentos de grandes capitalistas estão tendo dificuldade aí para manter-se na elite do futebol, né? No Rio de Janeiro nós vamos ter aí, possivelmente no ano que vem, 2 times grandes do futebol carioca na segunda divisão. Não vai ser possível o próprio Luxemburgo já jogou a toalha, né? Pediu desculpas aí à torcida do Vasco da Gama, dizendo que não conseguiu tirar o Vasco da Gama do rebaixamento. Então seria o Vasco e Botafogo
os dois times tradicionais do futebol carioca para a segunda divisão. Em contrapartida, né, o Flamengo é o time mais rico hoje, mais rico em termos de financiamentos, né, do futebol brasileiro. Então, obviamente, você tem uma parcela do time ser bom mesmo, de ter grandes jogadores, mas obviamente que todos os esforços das forças que a gente não consegue enxergar na televisão vão estar em torno de fazer o Flamengo ser bicampeão brasileiro, como fizeram também com o Palmeiras aí. A gente viu na questão do Mundial que o time do Palmeiras não era nada daquilo que foi anunciado após o Palmeiras ser campeão da Libertadores, porque tem grandes investimentos capitalistas. Eu acho que é um assunto aí que a gente deve aprofundar mais aí na zona do Agrião e discutir esses meandros aí do que representa esses resultados. Além do fato também, só para concluir rapidamente, do fato de que o futebol sem torcida no meio da pandemia foi um negócio que ficou mais fácil, né, para esses grandes capitalistas controlarem os resultados, né? Se fosse como acontecia antes com torcida em estádio, etc. e tal, e principalmente a massa popular, a dificuldade da manipulação seria bem maior. Ok, Edson, muito obrigado aí, boa noite para você, boa noite a todos que acompanharam a nossa transmissão. Lembrando que também aí no futebol correu solta a repressão, né? Ontem a polícia desceu o sarrafo também na torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, coisa que vem acontecendo pelo país afora. Porque assim, no metrô pode, no trem pode aglomerar. Agora, se for para gritar pelo time ou qualquer outra coisa que não seja se submeter como escravo, aí vem a polícia para reprimir. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, destaque da nossa programação, análise política com transmissão simultânea pelo 247 com o companheiro Rui Costa Pimenta a partir. A gente volta amanhã com mais um resumo do dia.